José ele passou por alguns momentos muito difíceis em sua vida, ao ponto dos seus próprios irmãos invejarem. Isso acontece ainda no dia de hoje. Pessoas que até nós amamos, mas por causa do nosso crescimento, provavelmente espiritual, o demônio da inveja entra no coração das pessoas. E a melhor forma de você agir contra essa situação é sendo usado no amor de Deus. Porque aquela pessoa que está se levantando contra você, naquele momento ela está cega espiritualmente, ela precisa ter os seus olhos espirituais abertos. E aí nós conhecemos todo o contexto no capítulo 39 de Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 39 de Gênesis, que quando ele foi vendido, foi levado ao Egito, no caso, ele foi vendido. No versículo 1, a Bíblia diz, ele foi vendido como escravo, hein? Versículo 1, a Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Veja que ele já tinha sido vendido para os ismaelitas e depois foi vendido para o Faraó. O Senhor estava com quem? Com José. Olha o versículo 2, que poderoso. E o Senhor estava com José. Aqui começa a nossa mensagem. Veja que José estava passando por processos muito delicados, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus era com José. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Você pode estar passando a maior luta da tua vida, jovem, a maior dificuldade espiritual, mas se Deus está contigo, você vai ter o livramento. Você vai passar por essa situação com a cabeça erguida. Versículo 3. Não, continuando 2. E o Senhor estava com ele, foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com quem? Com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. Olha só que coisa interessante. A Bíblia relata que ele achou graça aos olhos do Potifar. Ele achou graça aos olhos, aparentemente, uma pessoa que era inimigo. E eu posso trazer isso até para o contexto do nosso dia a dia. Talvez na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você está cursando um nível superior ali, ou algum outro ambiente que você esteja inserido com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Você precisa estar firmado com Jesus ao ponto de você chamar a atenção dessas pessoas no lado espiritual. A Bíblia diz que o Potifar ele percebeu que Deus estava com ele, com José. Então aparentemente alguém que ia fazer sofrê-lo, alguém que de fato ia ter ele como escravo, começou já logo de início a bater o olho no José e reparar que Deus de fato fazia a diferença na vida dele. Desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus, ali você foi marcado. Quando você desceu as águas, ali você foi marcado. E é uma marca que ninguém vai conseguir arrancar de você. E é essa marca que vai fazer você ser enxergado com bons olhos diante da sociedade. Amém? As pessoas vão enxergar em você o Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo, por mais que você esteja passando uma luta espiritual. E a Bíblia diz ali que o Potifar ele confiou a sua casa, sabe? De fato deu autoridade para ele. Falou: você vai cuidar de tudo aqui da minha casa, e eu posso confiar em você, que eu sei que você é alguém de Deus. E alguns versículos depois a Bíblia relata que a mulher do cidadão foi tentar se engraçar com ele, mas usada pelo diabo, usada pelo capeta. E a Bíblia diz que aquela mulher faz de tudo para tentar se deitar com José. E olha o que o José fala no versículo de número 9. Primeiro 8, vamos no 8. Olha que interessante. Porém ele recusou e disse a quem? A mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou.
senão a ti, porque tu és mulher. Como, pois, és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. Olha que coisa também que me chama muita atenção. Primeiro que a Bíblia diz que ele recusou. Quem de fato Deus está na vida dele e ele anda com Deus, tudo que é errado ele vai recusar. E essa recusa é no coração. Porque não adianta nada eu confessar que eu sou de Deus, sendo que eu não rejeito as propostas de Satanás que se levantam contra a minha vida. Eu tenho que rejeitar no meu coração. E a Bíblia diz que José ele recusou. E ele deixou bem claro que ele não poderia pecar contra quem? Contra Deus. Não era nem contra o Potifar. Era contra, de fato, a presença de Deus que estava com a vida dele. Ele não podia perder aquela presença. Ele sabia que se ele cometesse um erro, ele ficaria totalmente à mercê de Satanás. E o que me incomoda de fato é que, mesmo a geração, tendo a convicção de que pecado não agrada a Deus, eles preferem arriscar. O José ele não arriscou, ele recusou. Aquela mulher ficou indignada com aquela situação porque ele não queria deitar-se com ela. Tramou toda uma situação ali ao ponto de acusá-lo injustamente, dizendo que ele foi enviado ali para o Potifar para tentar derrubar aquela mulher. Ele inventou toda uma mentira, tramou toda uma situação contrária. E o Potifar, a princípio, ele acreditou. Ele ficou muito chateado, decepcionado, porque era alguém que ele tinha de confiança. E a Bíblia diz no versículo 20 assim: e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E olha só, o Senhor, porém, estava com quem? Mais uma vez, a Bíblia deixa bem clara que Deus estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na sua mão, na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com quem? Com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Diga glória a Deus. É muito forte isso daqui. Todo momento aqui no capítulo 39, a Bíblia relata que Deus estava com José. O José ele guardava a palavra de Deus. E o que me chamou também muita atenção aqui nesses versículos foi quando a Bíblia diz que José ele não perdeu a autoridade. Ele estava em um cárcere, ele estava em uma prisão, mas ele continuava tendo autoridade. Se você está com a sua vida pautada nas Escrituras, você não perderá a sua autoridade no mundo espiritual. Por mais que você venha enfrentar um cárcere espiritual, por mais que as pessoas se levantem contra você, as pessoas da sua família, talvez às vezes até acontece dentro da igreja, de pessoas que te perseguem, até inventaram algo contra você e você está se sentindo preso diante dessa situação. Mas se você está com a sua vida no altar, você não perderá a sua autoridade. Como é que pode um preso? Ele acabou de ser preso e ele tinha autoridade sobre os outros presos. Se fosse seguir uma lógica, uma regra, então, talvez o preso mais velho ali, que tinha um comportamento legal, enfim, poderia ter a tal autoridade. Não, o José tinha acabado de ser preso. E a Bíblia diz que ele tinha essa autoridade. Isso aqui é muito forte. Eu não sei o cárcere espiritual que você está enfrentando. Eu não sei a luta espiritual que você está passando. Mas a Bíblia está deixando bem claro: se Deus está com você, você tem autoridade. E essa autoridade, você vai usá-la em nome de Jesus, para que essas cadeias espirituais caiam por terra. Como a Bíblia diz, que Paulo e Silas eles estavam louvando perto da meia-noite. E era um louvor de autoridade, ao ponto aquelas cadeias caírem por terra. A autoridade que você tem em Cristo Jesus não é apenas para usar, para mandar o mal embora, mas sim também para louvar com autoridade. Que o louvor também ele é poderoso para quebrar cadeias. Amém? Para derrubar barreiras. Talvez esses últimos anos você se deparou com situações que foram levantadas como cárcere espiritual na sua vida.
com barreiras espirituais. Só que pare para analisar que até que o Senhor tem te ajudado, até que o Senhor tem te sustentado, Ele tem te fortalecido, por mais que o momento seja um momento delicado. Talvez você tão nova, passando por uma situação tão chata. Mas analise com carinho e com muito temor. Deus, Ele tem te conservado. O inimigo não está conseguindo tocar na sua vida, porque você pertence a Ele. Você está nele e Ele está contigo. E pouco depois, lá para frente, você vai perceber que ele começa a interpretações. Ele é extremamente usado por Deus, até que, de forma resumida aqui, ele se torna nada mais, nada menos que o governador do Egito. Abaixo daquele líder estava José. O homem tinha autoridade. E aí que entra também a chave dessa mensagem. Ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos. Tem ou não tem? Tem, uma grande oportunidade. Se ele estivesse ali no natural, com certeza ele teria matado seus irmãos. Mas não. Ele foi misericordioso. Deus vai preparar a oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que se levantaram contra você, contra a sua família, de você agir com misericórdia em favor delas. Porque você não perdeu a autoridade. E o amor também tem autoridade. Você vai poder olhar para aquela pessoa e abraçar, amá-la espiritualmente falando. De fato interceder por aquela pessoa, porque ela está cega espiritualmente. Mas o que você não pode perder é essa autoridade em Cristo Jesus, que a partir do momento que você perde, você fica à mercê de Satanás. Você infelizmente vai ceder às vontades da sua carne, às suas tentações. Estava tão perto da bênção, estava tão próximo, mas você acabou perdendo a oportunidade. Então, se for necessário você parar um pouco e analisar como está a sua vida e colocar isso diante de Deus, e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, ó, não está fácil. Poxa, meus irmãos estão me perseguindo, daqui a pouco fulano está me perseguindo, parece que tudo está ao meu redor está contra mim. O que eu tenho que fazer? É continuar na presença de Deus. É aí que você precisa ir mais no altar e falar com o Pai. Aí que você precisa pegar essa situação, chegar diante da presença do Senhor. Senhor, aqui está esta causa. Ou talvez você está passando por um processo delicado porque você mesmo permitiu isso. Você cometeu algo que infelizmente abriu uma brecha. E agora o que você tem que fazer? Você tem que voltar. Falar: Senhor, eu errei, vacilei, ajuda-me. Estenda a sua mão. Eu quero recuperar aquela autoridade que eu tinha. Porque quando eu for me levantar, me direcionar contra o mal, ele vai ter que sair. Ele vai ter que bater em retirada. José não perdeu a autoridade, porque Deus estava com ele. Deus fazia com que José, ele achasse graça aos olhos dos inimigos. Até aquela pessoa que tem ódio de você vai começar a te olhar diferente. Até aquelas pessoas que, olha, pode ver qualquer coisa, menos você na frente dela. A partir de hoje vai começar a te enxergar diferente. Vão começar a olhar para você e ver que você tem um brilho diferente. E sabe o que vai acontecer? Em breve, essas pessoas que estavam te perseguindo, daqui a pouco vão começar a te pedir oração. Poxa, ora por mim. Leva o meu nome lá no caderno de oração da igreja. Leva lá o meu nome para os intercessores. Leva o nome dos meus familiares. Olha Deus transformando a maldição em bênção. Olha Deus mudando todo o teu cativeiro. Jó, ele teve o cativeiro dele transformado quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos. Isso aqui também mostra a atitude de um homem que está ligado com Deus. Orar pelos amigos, também orar pelos inimigos. Pastor, mas eu vou ser sincero com o Senhor, hoje eu posso considerar que o meu inimigo é o meu pai, a minha mãe. Está amarrado. Por que você está relatando isso? Pastor, porque meu pai nunca me deu valor, a minha mãe nunca me deu valor, eu cresci com a falta do meu pai. Isso criou uma mágoa muito grande no meu coração. Você precisa liberar o perdão em oração. E entender que o teu pai é Jesus. E quando você reconhecer quem é você em Cristo Jesus, descobrir a tua identidade,
Você vai reconhecer o que é paternidade. Você vai reconhecer o que é amor de pai. E mesmo que o teu pai terreno possa ter falhado com você, você tem um amor de Jesus. E consequentemente isso que está sendo ministrado sobre a tua vida, você vai ter o prazer de derramar sobre a vida dele. Mesmo ele ter sido falho com você. Nós já conhecemos muitos relatos no nosso meio de jovens que foram perseguidos pelos seus pais, mas porque os pais não tinham a visão espiritual. Então você não pode condená-lo, você não pode julgá-lo. Pastor, pastor, eu não tenho paciência. Pastor, quanto mais eu estou vindo na igreja, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me consagro, pastor. Aí o meu pai está bebendo mais. Eu chego da igreja, minha mãe começa a me provocar. Por que isso, pastor? Posso te falar um negócio? Essa situação ela tá aumentando. Parece que a situação está se estreitando, porque Satanás está perdendo a batalha. E ele está tentando de todas as formas te intimidar e mostrar para você que a tua oração não está fazendo efeito. Mas ela está fazendo efeito sim. Porque outrora, quando você não orava, estava tudo tranquilo. Estavam os problemas, mas ninguém falava mais nada com você. E por que será que depois que você começou a orar pela tua família, aparentemente o calo apertou? Alguma coisa no mundo espiritual tem. E o demônio que está escondido ali, ele está pulando para fora. Aquela perturbação que havia na sua casa está caindo por terra em nome de Jesus. Aqueles problemas da faculdade, da empresa onde você trabalha, estão batendo em retirada. Porque você se voltou para Jesus. Você colocou a sua vida no altar. E verdadeiramente você está provando que Deus é contigo. Se você for analisar nesses contextos aqui, em Gênesis, referente a José, eu não parei para analisar se existia algum versículo que fala que José murmurou, reclamou. Eu não vi nenhum contexto. Se você encontrou, você pode relatar comigo aqui, por favor. Pelo contrário, só repara a Bíblia enfatizando que Deus era com ele. Em nenhum momento eu vi aqui José murmurou, e José se revoltou, e José questionou a Deus, e José fez aquilo, e José fez isso. Não, pelo contrário. Às vezes que ele precisou abrir a boca dele foi para glorificar o nome de Deus. Falou, eu não quero, eu não vou cair. Você acha que eu vou fazer uma coisa tão grande contra o meu Deus? Vou pecar contra o meu Deus? Não, estou fora. E mesmo ele confessando que não ia cair, ele teve que tomar uma atitude que foi fugir. Porque o calo parecia que estava apertando mais ainda, tá vendo? Mesmo ele confessando que não ia cair naquela besteira, ele teve que fugir. Então isso aqui é muito sério. O contexto de José hoje é para a nossa vida. Jovens estão sendo perseguidos. Jovens que estão passando por lutas e guerras espirituais. Que talvez não estão entendendo nada do que estão acontecendo. Mas são jovens que Satanás está se levantando porque sabe que é uma potência para a nossa geração. E você sabe a potência que você é para a nossa geração. Você sabe por que você foi colocado naquela empresa. Você sabe por que você se inscreveu naquela faculdade. Não foi simplesmente só para se formar. Foi porque Deus tem um propósito através da sua vida naquele lugar. E você sabe muito bem disso. Talvez na vida do professor. Eu me lembro que das raras vezes que eu tentei fazer aula de canto na minha vida, raras vezes mesmo, acho que foi pouquíssimas vezes, acho que dá para contar em uma mão. Uma dessas aulas, eu estava conversando com o professor, cheguei na aula assim, e eu achei estranho que naquele dia só tinha eu de aluno. Falei, ué professor, cadê os demais alunos? Márcio, hoje eles não compareceram não. E ele é cristão. Rapaz, e aquela aula que tinha que ser uma aula de canto virou um culto. A gente começou a conversar, ele começou a perguntar sobre a palavra de Deus. Eu estava novo na fé, eu estava bem no comecinho assim, sabe? Eu estava no meu primeiro ano assim, os meses para falar a verdade. E ele começou a perguntar coisas da Bíblia, começou a questionar, e eu respondia, você tremendo. Eu respondia assim, ó, tremendo mesmo. Falei, meu Deus do céu, o Senhor está me fazendo um monte de perguntas, tem coisas que eu não sei. Mas amém. Aí ficamos ali praticamente 1 hora conversando. Até que no final ele falou, Márcio, ora por mim. Ora por mim. Ora por isso, isso, isso. Eu sei que você é homem de Deus e
E a tua oração ela vai ter efeito na minha vida. Rapaz, quando eu coloquei a mão na cabeça do homem, eu não sabia se era demônio ou era minha mão que estava tremendo. Mas deu um temor assim dentro de mim, sabe, assim, foi a primeira oração que eu fiz por alguém assim, sozinho mesmo, assim, sabe, fora do ambiente da igreja. Falei, meu Deus, aí antes de orar por ele, eu já fiquei em espírito, Jesus, me usa aqui, porque se acontecer alguma coisa, é o Senhor. Né? E a gente orou, e ele começou a chorar, sabe, repreendi todo o mal que estava atacando a vida dele, mandei aquele mal embora. Depois eu olhei nos olhos dele assim, e relatei o quanto Jesus o amava, o quanto Jesus queria cuidar dele e da família dele, me deu um abraço. Depois eu saí daquela escola, refletindo, falei, meu Deus, que coisa séria. Eu vim aqui para fazer uma aula, e daqui a pouco virou uma reunião, virou um culto, Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Aquele professor naquele dia, ele olhou para mim e ele viu algo diferente. Que ele abriu o coração para relatar algo muito íntimo e pessoal da vida dele. Falei, meu Deus, homem tão experiente, tem filho na minha idade, está abrindo o coração para colocar para fora algo que está machucando e consumindo o coração dele. Eu falei, olha só o tamanho da responsabilidade espiritual que nós temos até na vida das pessoas, na vida do próximo. Talvez ainda você não entendeu isso. A tua vida ela é muito importante para quem está ao seu lado. A tua vida é muito importante para os seus familiares, para a membresia da igreja. Olha, quão satisfatório é quando nós encontramos membros, os membros querem conversar, às vezes quer dar um abraço, pedir uma oração. Eu falei, Jesus, eu não posso negar. Eu não posso negar porque talvez essa pessoa está no limite da vida dela, a ponto de cometer uma loucura. E se eu não interceder por ela, eu vou prestar contas à alma dela. José ele não questionou. José ele passou por aquele processo, sem murmurar, sem reclamar. Lá na frente Deus o honrou. Deus honrou com status, com a posição. Só que se você parar para analisar, Deus já estava honrando ele sempre, sempre, sempre. A posição, o título, o status só foi apenas um detalhe, um complemento de que Deus estava com ele. E aquele homem foi extremamente usado por Deus também naquele lugar. Coloque isso no seu coração, jovem. Por mais que você esteja passando um momento muito delicado em sua vida, a Bíblia diz que o Senhor disse que estaria contigo até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. O Senhor não vai te desamparar. Ele está junto de ti, no teu coração. E com a tua boca você vai confessar todos os dias que a palavra de Deus está contigo. Que Ele está contigo no seu trabalho, que Ele está contigo no seu relacionamento, que Ele está contigo no teu casamento, que Ele está contigo na vida dos teus filhos. Que Deus habita na tua casa. Você tem que confessar isso todos os dias. Deus está comigo. Deus está comigo. E Deus está nos chamando, está nos convidando, ou talvez convocando, eu posso dizer assim, a nossa geração a buscá-lo mais, a se consagrar mais, a dedicar tempos maiores na presença dEle. Porque talvez você está batendo tanto a tua cabeça para conquistar algo, só que Deus está pedindo para você ir por outro caminho. E é um caminho que você vai ter que pagar um preço, mas em oração, em jejum, em leitura bíblica, e você não separa. E aparentemente que esse caminho que vai te custar um pouco mais de tempo, pode ser um percurso mais longo, mas é o melhor para você. Ali Deus vai te abrir o entendimento, vai fazer você enxergar com clareza o que você está fazendo, e vai testificar no teu espírito a melhor decisão que você tem que tomar. Então faça como José. Deus era com José porque José estava com Deus. José guardava a palavra de Deus. Se você propor guardar a palavra de Deus no seu coração, não tem quem te segure. Não tem quem te segure na nossa geração. E por onde você passar, tenha certeza que você vai carregar esse brilho. Vai fazer com que as pessoas olhem para você e achem graça aos olhos dela. Rapaz, eu contratei um funcionário aqui na empresa aqui. O menino é diferente. Não sei porquê, mas ele tem um comportamento diferente. A postura dele é diferente. Rapaz, tinha umas moças aqui na empresa mexendo com ele, não deu nem bola.
A moça também tinha uns rapazes que mexendo com ela na empresa, ela não deu nem bola. Ela tem algo diferente. Aí aos poucos as pessoas vão se envolvendo com você e eles vão perceber que você de fato faz a diferença porque você serve a Cristo. Eles vão enxergar em você esse brilho diferente, que é o brilho da palavra. Aí daqui a pouco essas pessoas vão começar a compartilhar com você e te pedir ajuda. Eu me lembro que isso aconteceu muito na empresa onde eu trabalhava. Metade desse período foi o Márcio não convertido. E após isso, outro período, o Márcio convertido. E as pessoas que trabalharam comigo, eles me conheceram mesmo. Gostava de ir pra balada, gostava de sair com os amigos, enfim. E quando eu me converti, de fato, eu cheguei a ouvir até de boca de crente na época, falando assim: ele não vai aguentar muito tempo não, isso é fogo de palha. Tá amarrado, Satanás. E naquela época, né, caiu uma caneta, eu repreendia, né? Aí eu falei: tá amarrado, diabo, sai da boca dela, essas coisas assim, né? E só que Deus colocou no meu coração que não seria por muito falar que eu ia ganhar a confiança das pessoas, seria a minha postura no dia a dia. E era algo tão natural assim, que fluía do meu coração, era uma dependência tão grande da palavra. Eu chegava na empresa, eu começava a falar de Jesus ali trabalhando, claro, trabalhando, mas sempre soltando a semente, as pérolas no coração das pessoas. E as pessoas começaram a perceber que de fato eu estava fazendo a diferença. Eu não era mais o mesmo Márcio. Até que eles marcaram lá uma festa, uma festa junina na época na empresa. Misericórdia, não consegui ficar naquele lugar. Mas não por causa das pessoas, que aquele ambiente já não era mais agradável. Alguma coisa me incomodava. E sabe o que eu achei interessante depois de muito tempo? E ali isso levou um tempo para conquistar a confiança das pessoas. Eles começaram a respeitar a minha posição. Ah, não sei o que lá, não. Ô Márcio, depois ora por mim lá. Às vezes alguns tinham vergonha de falar, para não ficar se expondo. Depois ora por mim lá. Apresenta lá a minha família. Tá na crise do meu casamento. Falei: olha só, Deus fazendo a obra. Outra hora, essa pessoa era a primeira a me convidar para ir para balada com os amigos. E hoje estava me pedindo oração. Por isso que a Bíblia diz em Malaquias: com o tempo nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Que você seja de fato aquele que vai fazer a diferença, que vai servir ao Senhor com alegria. E que em nome do Senhor Jesus, esse mesmo Espírito que estava sobre a vida de José, seja ministrado sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus.